O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo é uma oportunidade que nós temos de olharmos a nossa vida e nos perguntarmos: como anda a minha fé? E como anda a minha fé em Cristo? A vida de São Pedro e São Paulo nos ilumina nesta noite como consagrados, como pessoas de fé, a olhar a nossa vida de fé. Como anda a minha fé em Deus? A vida de Pedro e Paulo nos ajuda a compreender que para chegar a Cristo existem muitos caminhos diferentes que nos conduz ao mesmo Cristo. E nesta noite, ao fazer memória um pouco da vida de Pedro e Paulo, nós nos damos conta disso, que a vida de quem quer se encontrar com Cristo não é uma vida poupada de dificuldades. Ao olharmos a vida após a passagem de Cristo na vida desses 2 apóstolos e como esses 2 apóstolos terminaram a sua vida, nós nos damos conta de que seguir a Cristo não é fácil. Além das perseguições, além das prisões, outras coisas nos esperam nesta vida. Eu acredito que, ao olharmos a vida, seja de Pedro e Paulo, não tem como não lembrarmos do período que esses 2 passaram na prisão. E a prisão não somente no sentido físico, de algo que nos mantém fechados,
Quem sabe hoje, nós de uma forma muito aberta, podemos manifestar a nossa fé. Podemos publicamente manifestar em quem nós acreditamos. Mas quem sabe existem outras prisões, não mais aquelas prisões físicas, mas aquilo que nos aprisiona. Aquilo, quem sabe, há anos nós estamos fechados. E ali ainda falta o Evangelho chegar na vida de cada um de nós. No relato dos Atos dos Apóstolos, dizia que enquanto o apóstolo estava na prisão, a comunidade estava rezando. E a oração fez tremer o chão a ponto das portas da prisão se abrirem, para dizer que também na vida do outro, muitas vezes, a dificuldade, as misérias, o erro do outro não deve ser para nós apontarmos o dedo, e sim para, com a graça de Deus, dobrarmos o nosso joelho e rezar, para que o outro possa sair do seu erro, para que o outro possa se desprender daquilo que o aprisiona, porque às vezes nós temos a tentação, diante do erro de alguém, seja alguém anônimo ou alguém famoso, de nós expormos mais ainda o erro da pessoa. E assim nós trancamos ainda mais ela dentro de uma prisão. Quando nós rezamos, quando nós trazemos alguma situação, em particular, só eu e Deus. O erro do outro não é para rezar no comunitário, é somente eu e Deus. A nossa oração é capaz de, pela graça de Deus, de abrir as portas da prisão que às vezes alguém se colocou. Por isso que nesta noite nós queremos pedir ao Senhor esta graça, diante de tantas prisões que às vezes nós nos encontramos, que o outro se encontra, que a humanidade hoje está se encontrando, a prisão da guerra, a prisão da violência, a prisão da corrupção, nós trazermos estas prisões. Quanta humanidade está presa diante dessas situações que provocam tristeza e dor. E nós queremos trazer para a nossa oração, para que a nossa oração chegue até Deus e Ele, na sua infinita bondade, possa abrir essas portas dessas prisões. Porém, existem outras prisões que não serão abertas. Existem algumas prisões que permanecerão fechadas. Para compreender esta realidade, tem uma cena do filme sobre a vida do Papa João Paulo II, Uma Amizade com o Papa, baseada em fatos reais, onde o Papa contrata um instrutor de alpinismo e, como ele gostava bastante no período das férias de subir nas montanhas, mas esse serviço que esse rapaz prestava depois se transforma em uma amizade. E tem a cena deste filme chamado Uma Amizade com o Papa, que esse rapaz, que se chamava Lino, pede para se confessar com o Papa. E ele diz que já desde os 11 anos que ele não se confessa mais. E ali ele se lamenta, dizendo que devido à paternidade, devido ao matrimônio, ele não tem mais liberdade. Ele pergunta ao Papa, como pode um homem se deixar prender por uma mulher e um filho? Eu fui feito para a liberdade, diz esse rapaz. E o Papa diz a ele, eu também tenho algo para te confessar. Eu estou com Parkinson. E daqui a alguns anos, eu não vou mais ter os mesmos movimentos de hoje.
Então, daqui a alguns anos, o meu corpo será a minha prisão. Porém, para um cristão, não existem grades, fechaduras. Para um cristão, diante desta prisão que será o meu corpo, eu tenho a liberdade. Eu acredito na liberdade. Então, nós nos damos conta que às vezes a vida vai nos reservar algumas prisões e nós não poderemos abrir as portas. Quem sabe uma doença que vai nos acompanhar em toda a nossa vida, quem sabe um luto, a perda de alguém que nós amamos, que vai nos acompanhar por anos, a saudade, a falta dessa pessoa, quem sabe o nosso caráter, o nosso temperamento. São essas as prisões que por anos nós vamos ser convidados a permanecer nelas. Mas ali Cristo vai. Cristo chega até as prisões. Eu estava preso e vós fostes me visitar. Cristo também, nas prisões que a vida nos reserva, Cristo não se encontra do lado de fora. Cristo entra para estar conosco nessas prisões, para completar em nós, na nossa carne, aquilo que faltou na sua cruz. Então, nesta noite, nós queremos pedir a intercessão dos santos Pedro e Paulo, eles que passaram por essas prisões, que possam também nos ajudar diante das dificuldades que a vida nos reserva, convidar Cristo a permanecer conosco.